Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de maio, quarta-feira. Vamos aqui para o estudo do quinto pregão, depois do dia em que o mercado desenhou graficamente no diário, né? Uma barra de ignição de alta. A gente está dando somente sequência aos estudos que a gente tem feito aqui nos últimos dias, né? Que tá tudo gravado aqui. Quem quiser utilizar para efeito de estudo, as últimas movimentações que a gente projetou por aqui, só ampliando o que a gente tem aqui, né? No mensal, a mesma discussão aí acerca desses pontos que estão marcados aqui, né? 155, 227, 342,5, que é essa barra aqui. A gente está estudando se maio vai produzir um fechamento aqui em cima e vai tentar fazer uma retomada dessa movimentação de alta. Afinal de contas, depois de uma falha de renovação de topo, né, testou aqui a resistência, não conseguiu produzir um fechamento acima, fez um topo descendente. A questão é se aqui também vai ter uma falha de fundo e ele vai tentar voltar para testar essa região e vai ficar acumulando aqui até quando, né? Fato é que somente um fechamento abaixo desse 155 instituiria graficamente uma tendência principal de baixa, e aí o mercado tem muito espaço para cair, teria, né, muito espaço para cair aqui embaixo, mas a suposição é de que realmente essa região aqui de cotações que a gente está estudando desaceleraria essa queda e faria uma tentativa aí de retomada da movimentação de alta. Quando a gente vem para o gráfico semanal, a gente vê que essa barra renovou fundo em relação a esse fundo anterior. Aqui a gente tinha um pivô, né, que fez essa movimentação aqui, e em ele tendo renovado o fundo, né, promoveu esse suporte e a resistência, e a gente está vendo esse 19,5 aqui sendo validado até então como tal, como resistência. Mostrando que o mercado teria mais espaço aqui para dar continuidade a essa queda, testando essa região aqui do 5.095, mas a gente também está percebendo que já que no diário a gente teve o respeito do 23,5, né, e a gente teve aqui uma instituição de alta, é daí que está vindo toda essa discussão que a gente está assistindo aqui, ó. O semanal está querendo continuar o feito, né, que é a renovação do fundo, produzir então a tendência de baixa, mas ao mesmo tempo a gente tinha aqui no gráfico diário aquele suporte do tal do 14 de janeiro, que todo dia a gente está falando dele, que desacelerou essa queda, né, que veio começando lá de cima, fez uma correção e fez a queda respeitando o 23,5. E aí, o que é próprio do suporte, que foi essa barra de ignição de alta, a gente está mudando, né, a região de acumulação dentro dessa força de alta. A gente, no começo, estava se mantendo aqui no terço superior dessa barra. Depois, a gente fez 2 pregões, se mantendo no segundo terço superior dessa mesma barra. E ontem, a gente testou essa região de origem, que foi no 48,5. E apesar de ter conseguido trabalhar aqui um pouquinho abaixo dela, ó, pouquinho abaixo aí desse 48,5 que está aqui, o que a gente percebe é um fechamento acima desse ponto, né? O fechamento acima do 48,5. Então, mesmo estando agora aqui no terceiro terço, né? 1, 2, 3, terceiro terço dessa barra de alta, que instituiu graficamente a tendência de alta, a gente percebe que tudo isso aqui ainda está dentro dessa mocinha aqui, ó, que favorece ainda a ideia de continuidade dela. Então, a qualquer momento pode vir aí uma barra altista, né, que dê continuidade ao que essa barra fez, sabendo que a gente tem aqui resistência no 316, a gente tem fundo anterior no diário que foi rompido aqui, ó, portanto foi promovida a resistência também no 347,5. Então, por hora, a gente está vivendo aqui 1, 2, 3, 4 pregões de congestão dentro de uma movimentação de alta. Esse gráfico diário aqui está bebíssimo, né, está super, 2 topos aqui descendentes, mais 2 topos aqui descendentes, né? Ele nem está formando aqui uma figura clássica de um canalzinho, né? Ou seja, a alta que estava aqui prevista, né? Ele poderia acelerar até esse ponto aqui, que para mim seria essa região daqui, né? Graficamente falando, seria a mais tecnicamente justificável, e aí, por sua vez, esse ponto produziria uma queda, que foi mais ou menos essa aqui, se antecipou aqui, ó, poderia ter começado aqui, e vindo testar cada um desses pontos aqui, que ele ainda teria supostamente espaço para testar cada um desses pontos, né, como a gente faz o estudo aí dos canais. Então, assim, o que é que a gente tem aí para hoje? Quando a gente marcou aí já aí o diário, marcamos aí o semanal,
É abaixo do 48,5, se o mercado conseguir se manter aí embaixo, ele acelera para tentar formar aqui a barra de continuidade da queda do semanal, mas no diário a gente tem esse contexto. Quando a gente olha aqui para o horário, turma, continua apegada a esse ponto aqui, né, que era aquele 48,5 da gente, apesar de que ontem no horário o mercado formou um fundo abaixo do 48,5, no 42,5, abaixo disso a gente tem 30,5, 22, que é esse fundinho aqui, e 16, que é o último. Lembrando que 23,5, que é esse ponto aqui, ó, que é o histórico, né, que produziu esses dois fundos ascendentes aqui, tá aqui nessa região também. Então, assim, por uma questão do diário, ainda continuo dando prioridade, vamos dizer assim, né, a procurar por operações de compra. Apesar de saber que no semanal ele está em queda e que no mensal ele ainda está testando também uma zona de suporte. Ou seja, resumindo, turma, mais um dia que, conforme eu estou falando aqui nos últimos vídeos, não é o meu dia preferido para buscar operações mais fluidas. Não é o tipo de pregão que eu faço questão de operar, que eu gosto de operar, que eu sei que eu vou poder esperar do mercado uma coisa assim muito, muito, muito óbvia. A não ser que ele abra aí, né, respeitando, por exemplo, se ele abrir aqui em cima dessa região aqui, ó, e der para mim uma oportunidade boa de compra, respeitando esse fechamento, e eu conseguir fazer uma compra aqui, ó, para assistir de longe a tentativa de rompimento desse ponto, assistir de longe essa tentativa do 19,5. Se ele não passar aqui, entregar aqui, ó, pegar essa pernada aqui, ó, é uma coisa boa. Se de repente ele abrir com gap de baixa numa região de suporte, também dá compras aqui nessa região, dá compra aqui, dá compra aqui, dá compra aqui. Agora, claro, a depender do comportamento que ele vai exprimir quando visitar essa região. Claro que se ele abrir nessa região e se mostrar, né, com força para cair abaixo dos 48,5, não vou brincar nessa região, porque aí ele vai entrar dentro da tendência principal do semanal, que é de queda, como a gente está vendo aqui, e aí a essa altura do campeonato pode ser que a venda em si esteja muito longe, né, de ter sido começada. O risco está muito longo diante da distância da origem da movimentação de baixa. Então, a gente continua naquela condição da discordância entre o semanal e o diário. O semanal está em queda, o diário está em alta e o horário está mostrando que está fazendo uma congestão, né, dentro dessa alta que está instituída aqui no diário. Então, por isso que ele não está numa região do gráfico que está favorecendo muito a ideia de fluidez. A gente percebe que a movimentação, por mais que aconteça, ela corrige e não continua. Aí ela cai, acumula, 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 mas não continua. Aí ela sobe, corrige, mas também não continua. Aqui ela sobe, não tem força nem para testar a resistência, não continua. Aí corrige, poderia seguir, não vai, cai. Aí volta para a região aqui de suporte, aí faz que vai subir, não vai. Cai. Ou seja, está muito congestionado, muito acumulado, né? Muito próprio, aí é o que está esperado aí para essa região do 27,5 do semanal, que marca aqui essa última movimentação de baixa, esse gapzinho de baixa aqui, ó, do mensal. Depois de que esse 27,5 aí foi visitado, a gente está percebendo, 27,5 que é mais ou menos aqui, ó. A gente está percebendo que está rolando toda essa congestão aí, certo? Então é isso, não tem assim um movimento assim de hoje, ó, que óbvio, que movimento claro, que movimento lindo, né? Tudo encaixado, não. O dólar nesse momento não está nessa situação não, tá bom? Vou soltar esse vídeo agora para vocês, espero que vocês tenham aí um dia de muito juízo, de bons negócios, tenham um plano, se lembre que para quem não tem um plano, qualquer coisa serve. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!